churrasco do final de semana, aquele reencontro de amigos, o carnaval. A gente tem sempre uma boa razão para abrir uma cerveja ou alguma outra bebida alcoólica, não é mesmo? Às vezes, é apenas uma forma de relaxar. E não tem nada de errado nisso. Beber faz parte da vida das pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas quais são os limites seguros para o consumo de bebidas alcoólicas? Bom, eu estou aqui justamente para responder a essa pergunta. Bom, o teor alcoólico de uma bebida é medido pela quantidade de álcool presente por volume. Esse teor é representado por um número percentual. Ou seja, se uma bebida tem graduação alcoólica de 5%, isso significa que um copo ou uma garrafa dela traz 5% de álcool. Vamos comparar o teor alcoólico de algumas bebidas? A cerveja. A cerveja é uma das bebidas menos alcoólicas. Geralmente tem cerca de 5% de álcool. Já o vinho tem um pouquinho mais que o dobro, 12% em média. O uísque é bem mais alcoólico e tem cerca de 40% de álcool por volume. E a nossa cachaça é uma das campeãs, até 50%. Agora, é bom tomar cuidado para não se confundir. Essa graduação indica a quantidade proporcional de álcool na bebida. Por isso, uma lata pequena, uma garrafa grande de cerveja podem ter quantidades diferentes de líquido, mas o teor alcoólico é o mesmo. Para saber quanto de álcool uma pessoa ingeriu, a gente tem que avaliar as doses de álcool que ela bebeu. Uma dose equivale a 1 colher de sopa de álcool puro. Existem bebidas mais alcoólicas, ou seja, que têm mais álcool. Logo, as doses são menores. Vamos comparar? Uma dose de cerveja equivale a uma lata. Já a dose do vinho equivale a um cálice pequeno. E o uísque, que é bem mais alcoólico, é servido com uma medida do tamanho de um dedo de bebida no copo. É bem pouquinho mesmo. Com essas informações, dá para você calcular a quantidade de álcool que você bebe quando você toma cerveja, vinho ou uísque. E todo mundo concorda que o ideal mesmo é se controlar para beber sem exageros. É ou não é, Capu? Galera, beber exige responsabilidade. O ideal é beber com moderação, sem abusar. Afinal, beber é para quem tem responsa. Bom, o Cafu, além de craque da bola, é um craque na promoção do consumo responsável de bebidas alcoólicas. E ele deixou muito claro, o ideal é beber com moderação. Mas você tem ideia de quantas doses de álcool pode beber por semana? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, um homem adulto pode consumir de forma saudável até 21 doses de álcool por semana. Já para as mulheres, a quantidade deve ser menor, são 14 doses por semana. Mas olha só, não vale beber tudo em um dia, hein? Essa quantidade ela tem que ser dividida pelos dias da semana. E um detalhe importante, você deve ficar sem beber pelo menos um dia da semana. Para facilitar, vamos transformar essa quantidade de álcool em latinhas de cerveja. Para beber de forma moderada, os homens não devem ultrapassar o limite de 3 latas por dia. Já para as mulheres, o ideal mesmo é beber no máximo 2 latas de cerveja por dia. Existe até uma regrinha que é fácil de seguir. É a regra do 2-3-4-0. Ela é bem simples. As mulheres podem beber até 2 doses diárias em dias normais e 3 doses em uma ocasião especial, deixando um dia sem beber. Portanto, a dose é 0, pelo menos uma vez por semana. Já os homens podem beber até 3 doses diárias. Em uma ocasião especial, dá até para beber 4 doses, sem se esquecer de ficar um dia da semana sem beber, o dose 0. É fácil, não é? Mas tem gente que a quantidade de bebida alcoólica por semana deve ser 0, ou seja, nada. É o caso dos menores de idade, das gestantes e das pessoas que usam remédios cujos efeitos podem ser afetados pela bebida. Pessoas que sofrem de alcoolismo, ou seja, a dependência do álcool, também não devem tomar nenhuma dose sequer por semana. Agora, o álcool, quando bebido de uma forma moderada, pode trazer benefícios para a saúde. Você sabia disso? A doutora vai explicar para você.
O consumo moderado do álcool, ele está associado a benefícios à saúde, como, por exemplo, diminuição de riscos para osteoporose, diminuição do risco de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio ou AVC, que é acidente vascular cerebral, e também pode trazer benefícios a indivíduos em idade avançada que já estejam apresentando alguns problemas cognitivos na fala, no pensamento. Então, o consumo moderado, de fato, ele traz benefícios à saúde. Crianças e adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento e o álcool pode atrapalhar esse processo, causando danos físicos, mentais e sociais pelo resto da vida. Se uma criança começa a beber, maior é a chance dela ter problemas com o álcool no futuro. Mas tem adulto que não leva a sério esse aviso, não. É gente que oferece um golinho pro filho, pro sobrinho, só pro garoto pegar gosto e se acostumar desde cedo. Mas não tem conversa. Ninguém pode oferecer ou vender bebida para menores. Isso é cidadania. Pois é, beber exige maturidade. Ser maduro é ter controle sobre as suas próprias decisões, sem se deixar levar pelos outros. Tem gente que não quer beber. É normal, afinal, beber é uma escolha pessoal. Crianças e jovens precisam curtir a infância e a adolescência, esperando até atingirem a maturidade para ter controle sobre as suas decisões. Mas a gente sabe que tem gente que insiste em quebrar essa regra e tenta dar um jeito de comprar bebidas em supermercados, em bares e padarias. Se você trabalha em estabelecimentos como esses, fica a dica. Jovem que for comprar bebida tem que mostrar a identidade. Não confie em aparências. Tome cuidado. Os jovens muitas vezes parecem ser mais velhos do que são. Peça sempre um documento. Se for menor de idade, não pode comprar. Gente, servir bebida alcoólica para menores de idade é crime, pode terminar em prisão. E tem que ficar esperto, viu? Porque alguns adolescentes tentam dar um jeitinho e dão até alguma desculpa para não apresentar o documento. As pessoas bebem para relaxar, para celebrar. E quando nós estamos relaxados, os nossos reflexos e a nossa atenção diminuem. Portanto, ninguém deve dirigir depois de ingerir bebidas alcoólicas. É por isso que no Brasil existem leis para evitar que os motoristas dirijam sob os efeitos do álcool. Atualmente, ninguém pode dirigir se tiver mais de 0,2 gramas de álcool por litro no sangue. Isso equivale, para você ter uma ideia, a uma lata de cerveja ou um cálice pequeno de vinho. É um dos menores limites praticados no mundo. Mas é importante notar que, mesmo com a fiscalização que inibe o consumo de bebidas pelos motoristas, o número de acidentes ainda é alto. A verdade é que existem outros fatores responsáveis pelos acidentes. As condições das ruas, estradas, o excesso de velocidade, o cansaço, o uso de remédios e a falta de atenção, que acontece quando o motorista fala ao celular, faz maquiagem ou outra atividade dentro do carro. E tem também a negligência no uso de equipamentos de segurança. Tudo que nós vimos coloca em risco a vida da gente no trânsito. Se você vende bebidas alcoólicas, fique atento ao comportamento do seu cliente e pergunte se ele tem capacidade para dirigir. Proponha alternativas para ele voltar para casa e mantenha visíveis os avisos sobre os riscos de dirigir depois de beber. Pessoal, a regra é simples. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tem que lembrar sempre, beber é para quem tem responsa. É isso. O importante é você entender que beber é algo que pode ser feito de uma forma segura e também saudável.